Olá, nono ano, boa tarde. Bem-vindos à nossa aula de produção textual. Bom, gente, antes da gente dar início efetivo à nossa aula, eu gostaria de dar um aviso para vocês. No capítulo 4, na página 175, nós temos a última produção do capítulo. E, como vocês sabem, toda produção traz uma proposta diferente. E a proposta da página 175, 176 é dividir a turma em grupos para que cada grupo produza um programa de rádio, onde nesse programa deve haver a transmissão de notícias, entre outros quadros. Então, por conta da nossa atual situação, por conta do nosso ensino remoto, à distância, não é possível a gente fazer essa atividade agora. Eu não sei se vocês recordam, mas no ano passado nós tivemos essa atividade. A turma do nono ano do ano passado fez o programa de rádio durante o intervalo, e aí cada dia era uma equipe diferente, eles ficavam se revezando, traziam músicas, informações. Então vocês deveriam fazer nesse mesmo estilo, né? E aí, por conta da nossa atual situação, não vai ser possível fazer, pelo menos não agora. Então, só para dar um aviso para vocês, eu não esqueci da produção, né? Eu não estou pulando, eu simplesmente não tenho condições de fazê-la agora, né? Nesse momento com vocês. Então, quando nós retornarmos, em nome de Jesus nós iremos retornar, toda essa pandemia vai terminar e aí a gente vai poder fazer esse trabalho em sala, tá? Em grupo, todos nós reunidos. Dessa forma, a nossa aula de hoje será com base no nosso livro de Gêneros, Leitura e Análise. Então, por favor, peguem o livro de vocês e abram na página 38. Nós temos, no capítulo 4, que é o que nós estamos encerrando essa semana, nós temos duas notícias. A primeira notícia, que é essa que vocês estão visualizando: erro do capitão provocou a morte de quase 800 imigrantes. E nós também temos na página 42 a segunda notícia: dengue já fez mais vítimas que em 2014 no Recife. Então, na aula de hoje, o que nós faremos? Nós faremos a leitura e a resolução das questões da primeira notícia. E em casa, a atividade de casa de vocês será a leitura e a resolução das questões da segunda notícia, tá bom? Da página 42 e 43, é a atividade de casa. Então vamos lá na página 38. A notícia que nós iremos ler, primeiro vocês têm uma imagem aqui, né, dos imigrantes que estavam sendo resgatados. Eles estavam tentando chegar na Grécia, acabaram tendo um naufrágio e aí foram resgatados. E essa notícia foi vinculada no dia 21 de abril de 2015, tá? E o título dela: erro do capitão provocou a morte de quase 800 imigrantes. A lide: o naufrágio do barco no domingo, frente ao litoral da Líbia, foi o incidente mais mortífero no Mediterrâneo já registrado. Vocês acompanharam nos noticiários, né, as guerras do Oriente, que infelizmente dizimaram muitas vidas, né, destruíram muitas vidas, e as pessoas, num ato de desespero, literalmente de desespero, tentavam fugir, né, e uma dessas fugas era através do mar. Então, embarcações que não tinham a proteção adequada, né, às vezes colocavam uma quantidade muito grande de imigrantes numa mesma embarcação para tentar fugir nas fronteiras e tudo mais, tentavam a travessia mais complicada, que era pelo mar. E aí, infelizmente, muitas pessoas perderam as vidas durante essas travessias, né, que são bem perigosas. Então, acompanhem, gente, comigo a leitura. O barco naufragou depois de ter colidido com o cargueiro português que tentava socorrê-los. O capitão da embarcação, lotada com centenas de imigrantes e que naufragou no fim de semana, foi designado pela Procuradoria Italiana como o único responsável pela tragédia, uma das piores já ocorridas no mar Mediterrâneo. Ainda abalados e exaustos,
Os sobreviventes desse novo desastre marítimo, que supostamente matou 800 pessoas, chegaram nessa terça à Sicília, ao mesmo tempo que 2 traficantes de seres humanos foram presos. A responsabilidade do capitão do barco, um tunisiano de 27 anos, Mohamed Ali Malek, é inquestionável segundo a Procuradoria de Catânia, na Sicília, já que o homem provocou o naufrágio por ter sobrecarregado o barco e se mostrar sem condições de realizar manobras adequadas. Essa catástrofe tem 2 causas principais, segundo a Justiça em um comunicado. Por um lado, as manobras equivocadas decididas pelo comandante do barco, que, em uma tentativa de abordar o cargueiro, que acudiu em socorro, provocou a colisão com essa embarcação maior, afirmou a fonte. Por outro lado, o excesso de passageiros no barco, que perdeu o equilíbrio por causa dessas manobras equivocadas, e pelo deslocamento dos imigrantes a bordo, acrescentou. O barco afundou por esses motivos, enfatiza o texto. A Procuradoria também destaca que o cargueiro português que tentou socorrer os imigrantes não contribuiu em absoluto para o naufrágio. O balanço oficial da tragédia é de 24 mortos e 28 sobreviventes, mas o número de desaparecidos soma cerca de 800 pessoas, entre elas crianças e mulheres, segundo organizações humanitárias internacionais. Presos no porão. A Justiça não confirmou essa cifra, mas calcula em 850 o número de imigrantes a bordo da embarcação, com base em relatos dos sobreviventes e estimativa da tripulação da embarcação portuguesa. Somente 24 corpos foram recuperados e esse pequeno número de sobreviventes é explicado pelo fato de que muitos imigrantes, em sua maioria mulheres e crianças, estavam presos no porão do barco. A investigação prosseguirá para determinar o número de mortos, inclusive procedendo à recuperação dos restos da embarcação. O chefe de governo italiano, Matteo Renzi, aludiu a essa possibilidade para dar uma sepultura decente às vítimas. Havia um pouco mais de 800 pessoas a bordo, entre elas crianças de 10 e 12 anos. Havia sírios, eritreus, somalis. Saíram no sábado às 8 horas de Trípoli, segundo Carlota Sami, porta-voz na Itália do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O porta-voz da Acnur, Adrian Edwards, por sua vez, declarou que o naufrágio do barco no domingo, frente ao Liberal da Líbia, é o incidente mais mortífero no Mediterrâneo já registrado. Essa cifra foi confirmada por um porta-voz da Organização Internacional para as Migrações, Flávio Di Giacomo. A OIM informou ainda que mais de 1.750 imigrantes perderam a vida no Mediterrâneo no decorrer do ano, um número 30 vezes maior que no mesmo período de 2014. Vocês têm aqui no final da página 39 uma imagem. Os imigrantes esperam para desembarcar de navio militar após uma operação de salvamento no porto de Salerno, no sul da Itália. Com a mais recente contagem, a OIM calcula que o número de mortos desde o início de 2015 é atualmente 30 vezes superior ao de 2014 nesse mesmo período, quando foram assinalados 56 mortes de imigrantes no Mediterrâneo, declarou o porta-voz da OIM, Flávio Di Giacomo, em Genebra. A OIM teme que o total de 3.279 mortes de imigrantes em 2014 seja superado este ano em algumas semanas e possa alcançar os 30.000 até o final do ano, se nos basearmos no balanço atual, acrescentou. Segundo Edwards, apenas no mês de abril foram 1.300 mortos, o que estabelece um trágico recorde de mortes. Medidas da União Europeia. Na véspera, a União Europeia convocou uma cúpula de chefes de Estado e de governo
e revelou um plano de ação para tentar dar resposta aos dramas dos imigrantes no Mediterrâneo. O plano de ação apresentado pela Comissão Europeia possui 10 pontos que incluem reforçar as operações de controle e resgate para responder à situação de crise migratória. Esse plano será apresentado na quinta-feira aos chefes de Estado e de Governo da União Europeia durante a cúpula extraordinária, informou a Comissão em um comunicado. Não podemos continuar assim. Não podemos aceitar que centenas de pessoas morram tentando atravessar o mar para chegar à Europa, afirmou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, ao anunciar essa reunião extraordinária dos chefes de Estado e de Governo. A reunião foi pedida no domingo pelo chefe do governo italiano, Matteo Renzi, com apoio de outros dirigentes, após o naufrágio no qual cerca de 800 pessoas morreram ao largo da costa da Líbia no domingo. O plano apresentado também propõe a apreensão e a destruição de embarcações utilizadas para transportar os migrantes, o reforço da cooperação entre as organizações europeias e um programa para a deportação rápida dos candidatos à imigração não autorizados a permanecer na União Europeia. Gente, é um problema muito grande. Isso acontece, e no caso ainda acontece, apesar dessa notícia ser relativamente antiga, por conta da situação que vários países enfrentam, né, em todo o mundo. O Brasil, por exemplo, passou por uma onda migratória extremamente intensa com a Venezuela, né? Os estados limítrofes do norte do país viram um aumento absurdo de imigrantes, né, em seu território, e muitas dessas pessoas chegavam sem ter nenhum tipo de legalização, né, e permaneceram no nosso território por conta da situação que estavam vivenciando na Venezuela. E isso acarreta uma série de problemas, porque nós já temos um país que é extremamente desigual, né, que sofre bastante com a falta de emprego, de saneamento básico, de educação e saúde de qualidade. Isso significa que quando nós temos um inchaço populacional, ou seja, quando a população de um território aumenta de forma considerável num curto espaço de tempo, esses problemas que já existem só vão ficar mais graves, né? Só vão se agravar. Então, é extremamente ruim para quem está imigrando, porque a pessoa que vem, ela realmente não tem outra opção. Ela se vê nessa situação de ter que abandonar a sua terra natal para tentar fugir de alguma mazela, de algum problema, e também é extremamente complicado para a população que recebe essas pessoas. Então, é um problema realmente humanitário grandioso. Vamos lá para as nossas questões de interpretação, na página 41. Primeira questão: que fato chama a atenção do leitor quanto às circunstâncias em que se deu o naufrágio do barco no domingo, frente ao litoral da Líbia, no Mediterrâneo? Primeiro, o fato de que o barco naufragou depois de ter colidido com um cargueiro português que tentava socorrer as pessoas. Cargueiro, gente, é um navio de cargas, né, obviamente. Então, ele é bem maior do que, provavelmente, né, ele é bem maior do que o barco que estava com os imigrantes. Então, se ele estava tentando socorrer, a ideia é de que os barcos estivessem próximos uns dos outros, entendeu? E que tivessem estabilizados, parados, né, para que os imigrantes pudessem sair de um barco, de uma embarcação para outra. E não foi isso que aconteceu, né? Então, o principal fato foi exatamente isso. Ele veio, bateu de frente, no caso, ele bateu com o cargueiro, contra o cargueiro, e aí acabou naufragando. Segunda questão: quais seriam as causas do naufrágio, segundo a Procuradoria da Catânia, lá na Sicília? Uma seria o excesso de pessoas no barco, e a outra, as manobras imprudentes do capitão do barco ao tentar abordar o cargueiro que tentou socorrer as pessoas.
Então, ao invés dele ter tentado estabilizar o barco para poder fazer, né, o manuseio das pessoas de uma embarcação para outra, ele continuou se movimentando. E aí o fato da quantidade de pessoas ser muito grande na embarcação e ele continuar em movimento, ele pode ter feito uma manobra muito arriscada, pode ter perdido o controle da embarcação, o que ocasionou a colisão, né? E consequentemente o naufrágio. Muito triste, porque muitas vidas poderiam ter sido salvas simplesmente se ele tivesse conseguido parar o barco, parar a embarcação, só isso. Ele parava a embarcação e as pessoas se locomoviam de uma embarcação para outra e pronto, estavam a salvo. Terceira questão. Que argumento legal garante o não envolvimento do cargueiro português no naufrágio do barco do mar Mediterrâneo? Do ponto de vista legal, o que atesta a não participação do cargueiro português no naufrágio é a palavra da Procuradoria da Catânia, segundo a qual ele não contribuiu em absoluto para o naufrágio. Gente, mais ou menos o que ele está querendo dizer é o seguinte, que a embarcação maior, que era o cargueiro português, que estava ali tentando socorrer a embarcação, não contribuiu para o naufrágio, ou seja, ele estava numa posição adequada, né? Provavelmente o barco estava estabilizado, estava parado, à espera do barco com os imigrantes. E aí, no caso, o barco dos imigrantes aqui fez as manobras arriscadas, provavelmente perdeu o controle e acabou colidindo com o navio cargueiro, entendem? Foi isso que ele quis explicar. Quarta questão. Se a justiça estima que o número de imigrantes chega a 850, por que só poucos corpos foram recuperados? A maioria, gente, isso foi dito no texto, né? A maioria das pessoas eram mulheres e crianças e elas estavam presas no porão do barco. Então, imagina, houve a colisão, né? Quem estava na parte superior do barco pode ter pulado, né? Nadado, tentado sair daquela situação. Quem estava preso no porão do barco provavelmente morreu afogado. Infelizmente, porque não teve como sair, estava preso, né? E o barco começou a naufragar, começou a afundar literalmente, as pessoas começaram a afundar juntamente com o barco, né? Isso é muito triste. Quinta questão. O que estaria motivando todo esse processo migratório no Mediterrâneo? Embora o texto não deixe claros os motivos de tantas pessoas se arriscarem no Mediterrâneo para chegarem à Europa, tudo indica que os imigrantes procuram melhores condições de vida, sem guerras, sem fome e sem desemprego. Foi o que eu citei para vocês lá no início do texto, né? Muitos dos imigrantes que tentam fazer essa transição do Oriente Médio para o continente europeu estão fugindo de alguma guerra civil, né? Estão passando por um processo realmente de pobreza, de miséria. E aí, como o continente europeu é extremamente rico, né? As pessoas têm uma condição de vida mais elevada, esse sonho de ter uma estabilidade melhor, de ter melhores condições de vida, faz com que as pessoas acabam fazendo essa migração de forma ilegal, na grande maioria das vezes, o que acaba tirando a vida de muitas dessas pessoas. Certo, gente? Então, nós finalizamos a nossa aula de hoje aqui. A atividade para casa está na página 42 e 43. Qualquer dúvida, é só me chamar. Bons estudos e até a nossa próxima aula.